E aí, galerinha do mal, tudo tranquilo? Estamos aqui hoje então para falar da história do povo hebreu. Após essa história que nós observamos aqui, em especial do Egito e da Mesopotâmia, vinculada à ideia de civilizações fluviais, nós vamos estudar três povos aqui com características bastante específicas desse mundo da antiguidade oriental. Apesar deles serem povos ainda muito vinculados à religiosidade, como, digamos assim, justificativa de administração ou de organização social, nós vamos ver que eles vão ter algumas características específicas, cada um deles. Tanto hebreus, que é o que a gente vai ver hoje, quanto fenícios, quanto os persas. E a gente vai ver que eles se inserem num período conhecido como Idade do Ferro. Essa nova descoberta, o domínio do ferro, né, de parte da humanidade, ela vai baralhar um pouco a questão militar, econômica e civilizacional da época. Nesse sentido, então, nós vamos estudar cada um desses povos de forma separada, mas buscando integrá-los nesse cenário de passagem daquilo que a gente chama do mundo antigo oriental para o mundo da antiguidade ocidental, no qual a forma de trabalho vai ser diferente dessa servidão dos aldeões e camponeses, né, que moravam na beira dos rios e que trabalhavam para os palácios, para uma outra fórmula de trabalho e produção que vai ser o escravismo ocidental, greco-romano para ser mais preciso. Nesse sentido, então, vamos lá, vamos começar a nossa aulinha sobre os hebreus. E aí, nesse primeiro momento, vamos falar dos hebreus, na sequência, vamos falar dos fenícios e depois dos persas. Ok? Taca-lhe pau no carrinho. Meus queridos, hoje nós vamos falar da civilização hebraica, do povo hebreu, um dos mais significativos da antiguidade, na medida em que ele vai trazer modificações ideológicas no campo religioso que vão influenciar a nossa vida até nos dias de hoje. Afinal de contas, esses caras aqui são os pais das religiões monoteístas. A primeira grande religião monoteísta da história é a religião judaica. E como isso faz parte, especialmente digamos assim, do pano de fundo da vida do mundo ocidental, afinal de contas nós somos predominantemente cristãos, eles são de suma importância para entender como se pensa, como se age no mundo atual. Lembrando que as outras duas grandes religiões monoteístas, o cristianismo e o islamismo, também derivam da religião hebraica, né? Especialmente no caso dos cristãos, que inclusive consideram o Velho Testamento parte dos seus livros sagrados, no caso a Bíblia, que é um compêndio de livros, e no caso do Islã, os muçulmanos árabes, ali no caso, são um povo semita tanto quanto os judeus, inclusive na origem da língua nós temos muitas parecências, enfim. No caso, se eu tivesse que destacar alguma coisa assim com relação ao povo hebreu de início, é que a grande contribuição deles para a história da humanidade é justamente a ideia de um Deus único, né? Então vamos sair aqui da estrela de Davi, que é um dos símbolos do povo hebreu. Aqui está a bandeira de Israel estampando a nossa primeira página, né? Nossa capa dos nossos slides aqui. E vamos falar da história do povo hebreu propriamente dito. No caso, a principal fonte histórica para estudar o povo hebreu é a Bíblia, mas não a Bíblia como um todo, em especial, assim, embora toda ela remeta a acontecimentos, né, do povo hebraico, inclusive o Novo Testamento, afinal de contas Jesus era um judeu, né? Nós vamos ver que os seus 5 primeiros livros eles têm uma conotação especial para o que a gente vai estudar aqui. No caso, os católicos chamam, ou cristãos chamam isso de Pentateuco. Mas para os judeus, né, esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles vão formar aquilo que a gente chama de Torá, que vocês estão vendo o pergaminho ali, que é a primeira parte do Velho Testamento, né, que conta basicamente a história do povo hebreu em 5 livros. Gênesis, esse é famosão, né, fala da criação do mundo, das coisas. O Êxodo, que vai contar a história do mais famoso dos profetas hebraicos, que é o Moisés. O Levítico, Números e Deuteronômio.
né? Esses 5 livros vão compor então o núcleo duro da história do povo hebreu. Acredita-se, né, que ela teria sido concluída antes do século V. E as mais antigas referências à escrita dessa parte da Bíblia, elas datam mais ou menos do século X a.C. Então estamos falando de 10 a.C. até 5 a.C. como um período de escrita desses textos, certo? Olha só, a história ela não pode se basear única e exclusivamente na Bíblia. Então os historiadores eles vão confrontar com outros tipos de registro, especialmente os arqueológicos, se tratando de um povo tão antigo assim, os escritos hebraicos. E aqui nós temos o exemplo do documento, se é que dá para dizer assim, histórico, mais antigo da história que tem referência ou que faz alguma referência aos hebreus. E é uma estela, é uma pedra, né? A estela de Merneptah. Merneptah era um faraó egípcio. Isso aqui data do século 13 a.C., ou seja, 1300 anos antes de Cristo, 1200 anos antes de Cristo, e ela conta a história de batalhas, né, realizadas entre o faraó Merneptah e um povo que se auto-intitulava Povo de Israel. E nós vamos ver quando é que isso vai acontecer. Então, por volta de 1215 a.C., são os acontecimentos narrados aqui em hieróglifos na estela de Merneptah. Tá? O povo hebreu ele é originário de tribos, né, de pastores nômades que vão vagar entre Canaã, que é o atual estado de Israel, a atual região ali, né, do estado de Israel, e o Egito, né, e outros locais também aqui desse antigo Oriente Médio. Né. O que vai acontecer então? Que vai dar um grande destaque aqui. No final do segundo milênio antes de Cristo, essas tribos teriam se fixado na região de Canaã, ali, né, o atual estado de Israel, às margens do rio Jordão. Né? E a gente vai ver que alguns registros mesopotâmicos, egípcios, a própria Bíblia apontam que esses grupos seriam grupos heterogêneos, dispersos e que sobreviviam negociando, pilhando, se oferecendo para guerras como mercenários, contribuindo para sublevações políticas da região, enfim, não era exatamente um grupo ordenado. Segundo o Velho Testamento, né, a denominação desses grupos seria Irving, que significa descendentes de Eber, um dos patriarcas muito antigos desse povo, por isso seriam os hebreus. Né? A origem do nome hebreus estaria nesse fato. Avançando então, a gente vai começar a falar da história dos hebreus propriamente dita a partir do ponto, digamos assim, em que eles começam a assumir uma característica coletiva. Segundo a Bíblia, né, o primeiro patriarca, chefe, pai de família das tribos que vai comandar as tribos hebraicas, né, seria um pastor nômade chamado Abraão. Para o Abraão, quando ele estava na cidade de Ur, na Babilônia, teria aparecido Javé. Se fala Javé, né, escreve-se Javé ali em hebraico. E esse cara seria Deus, no caso. É a forma, né, hebraica de se denominar a Deus. E esse cara teria aparecido para ele, Deus no caso, e ordenado que o Abraão partisse dali da cidade de Ur para uma terra com mais pastagens, mais rebanhos, e que ele deveria também abandonar o culto a outros deuses e reconhecer juntamente com o seu povo, né, que Javé seria o único Deus, o Deus Supremo. Né? E aí eles vão então, a partir das pregações do nosso amigo aqui, o Abraão, eles vão partir dali para Canaã, na Palestina, em busca dessa terra prometida. Tem o nosso mapinha ali, a gente consegue mais ou menos imaginar como se deu essa trajetória aqui, né? Bom, chefiados pelo Abraão, então, né? Nós vamos ver que esses núcleos familiares, eles eram capitaneados por patriarcas, também por anciãos, né? E os primeiros grandes patriarcas foram, respectivamente, o Abraão, o filho do Abraão, o Isaac, e o neto do Abraão, o Jacó. Né? O Jacó, posteriormente, ele vai mudar o nome dele para Israel, e aí vem a denominação povo de Israel. Né?
Israel significa aquele que governa com Deus. E ele vai ser um nome dado para o Jacó depois de Deus testá-lo. Ele mandou um ser angelical, traduzam por um demônio também, pode ser, né, para lutar com o Jacó, e o Jacó resistiu à luta, persistiu mesmo com ferimento na perna, ele derrotou este ser mítico, né? Então Deus passou a reconhecê-lo como um chefe em potencial e aparecendo para ele, teria dito para ele que o nome dele passaria a ser Israel e que seus descendentes, né, vão ficar conhecidos como israelitas. Tudo isso é narrado na Bíblia, né? É uma história que a principal fonte histórica do povo hebreu é a Bíblia. Então, mais ou menos, nós estamos nos guiando por ela aqui. Só que, né, ainda conforme essa narração bíblica, que tem muitas deformidades ali nas datas, né, nós não podemos levar ao pé da letra o que está escrito na Bíblia em termos de data, porque senão nós vamos ver pessoas vivendo 300, 400 anos. E sempre lembrarmos, então, que é uma linguagem a ser interpretada. A gente vai ver que no século 13 a.C., né, os patriarcas, né, o Jacó, no caso ali, e os seus liderados vão migrar para o Egito. E eles vão passar a prestar serviços ao faraó em troca de terras para praticarem a sua agricultura no delta do rio Nilo. Imagina-se que uma terrível seca ou uma terrível fome teria empurrado esse povo de Israel dessa região de Canaã para o Egito em busca de novas terras, né? Só que nesse mesmo momento em que eles chegam no Egito, há a dominação dos Ixos, né? E eles vão ter algum prestígio nessa relação com os Ixos, vão conseguir durante esses 150 anos aí manter uma boa relação com as lideranças que dominavam o Egito. Só que ao expulsarem os Ixos, os egípcios vão culpar os israelitas de colaborarem com os invasores, escravizando os hebreus. No caso, eles vão punir os hebreus, escravizando todo o povo hebreu, né, para trabalhar em favor do faraó. E vai chegar numa certa altura, lá pelos 400 anos de escravidão no povo hebreu, em que o faraó vai dar a ordem de sacrificar todos os bebês hebreus masculinos para conter primeiro, uma enorme replicação de hebreus no Egito. E existia uma lenda de que nasceria um menino, mais ou menos naquela época, que iria libertar esse povo hebreu dos egípcios. Então foi uma cajadada só para matar 2 coelhos. E você já deve imaginar que esse menino, lá por volta de 1250, seria Moisés, né? E a história do Moisés ela é muito interessante, né? A mãe dele, desesperada, né, vai colocar o menino num cesto antes de desmamá-lo, que seria o momento de sacrificá-lo, e vai colocá-lo no rio Nilo, né, a mando da sua irmã, que larga o menino no rio, dentro de um cesto, para que ele tivesse uma chance de sobreviver. E aí quem é que vai receber, quem é que vai pegar esse menino, porque estava tomando banho no rio, vai cair no colo dela? A filha do faraó, que vai criar esse menino, né, como se fosse seu filho, né? Vai dar o nome de Moisés. Moisés é um nome egípcio, que significa aquele que veio das águas, né? E vai reconduzir esse menino, então, a uma vida normal, vai colocar ele como membro da família real. Vejam só, caiu para cima Moisés, né? Foi criado como irmão do futuro faraó, né? E aí a gente vai ver que depois de adulto, Moisés vai acabar descobrindo, né, que ele é um menino adotado, vai se revoltar, como todos, né, via de regra o fazem, vai fugir para o deserto, né, e lá no deserto ele vai virar um pastor, né, vai casar, vai constituir família, e ele, certa feita, ele passou perto de um morro que era considerado sagrado por essa população, a qual ele tinha ido morar, essa comunidade que ele tinha ido morar, e lá nesse morro ele vai, acreditem, num dia de tempestade, ele vai ver uma árvore pegando fogo, e mais do que isso, essa árvore falava. É o famoso episódio da sarça ardente, né? Esse episódio, então, da sarça ardente, é justamente quando Moisés sobe o morro
considerado o Morro de Deus por essa população, e lá ele encontra uma árvore pegando fogo, justamente com, digamos assim, esse cenário estranho que ele se depara é justamente a maneira pela qual Javé teria aparecido pela primeira vez a Moisés e teria lhe dado uma missão, que seria a missão de libertar o seu povo da escravidão e reconduzi-lo à Palestina, ou no caso ali a região de Canaã, ou a famosa Terra Prometida. Esse episódio ele é contado então no livro Êxodo da Bíblia, que é o que conta a história de Moisés e da fuga dos hebreus do Egito, né? E ele vai ser composto então por uma série de fenômenos, né? E contraditórios, inclusive, porque muitos desses hebreus que estavam no Egito, eles acabaram até mesmo não acompanhando Moisés, então é uma história fantástica, digamos assim, com uma narrativa fantástica, mas que tem lá seus pontos de contradição. No caso, o que vai acabar acontecendo? O Moisés volta lá para o Egito, fala com seu irmão, comunica a ele, né, de que é necessário que ele liberte o seu povo em função justamente da ordem de Deus, né? Óbvio que o faraó não acata. Aí vem todo aquele episódio das 10 pragas do Egito, né? Os gafanhotos, os rios de sangue, a chuva de granizo, e por último, né, a grande morte dos primogênitos egípcios, que daí entra toda uma questão ritualística também, né, que compõe aquilo que a gente chama de Páscoa judaica. Quando foi dado o ultimato então ao faraó e ele não acatou, de parte do Moisés, Javé teria aparecido a Moisés e teria dado algumas ordens, né? Teria dito aos seria para Moisés dizer para os hebreus que naquela noite sacrificassem um carneiro por família, ou se as famílias fossem pequenas, reunissem mais de uma para sacrificar um carneiro, comessem, se alimentassem bem, pegassem o sangue desse carneiro e passassem no marco das portas de suas casas, fazendo uma marcação, como se fosse uma pequena marca ali, uma pintura, para que Deus, que naquela noite iria passar pelo Egito, soubesse quais casas eram as casas dos hebreus. E nesse sentido não sacrificasse os primogênitos dos hebreus, e sim somente dos egípcios que moravam ali no local, fazendo-se abater uma grande desgraça sobre o povo egípcio. E óbvio, muito cedo na madrugada era para eles carpirem o dedão, para eles fugirem. Então se inicia esse processo de fuga, capitaneados pelo Moisés, boa parte dos hebreus foge em direção ao Mar Vermelho. Eles são perseguidos pelos exércitos do faraó, que inclusive teria perdido seu filho primogênito nessa noite. Estava um pouco brabo, né? E aí eles vão chegar justamente, né, no Mar Vermelho, e vai acontecer o episódio mais fantástico dessa narrativa, que justamente deparando-se contra o mar, né, Moisés estava emparedado ali pelas, digamos assim, pelas tropas do faraó, e Deus mandou que ele estendesse seu cajado então sobre o mar, e o mar se abriu. Os hebreus conseguem atravessar esse mar para o outro lado, enquanto os egípcios vão fazê-lo. O cajado do Moisés é estendido novamente, o mar se fecha, como se fosse o cajado do Tony Stark, né? E as tropas egípcias teriam sido engolidas então pelo mar, que se fecharia, e nesse sentido os hebreus teriam completado sua fuga em direção à Península Arábica, a qual eles teriam feito uma peregrinação que teria durado cerca de 40 anos em busca da Terra Prometida. E um desses primeiros momentos vai ser o momento em que Moisés vai receber as tábuas da lei, as famosas tábuas da lei, né, com todas as leis escritas diretamente por Deus, passadas a Moisés, né, seria o arco do triunfo, no caso, isso, a arca sagrada, no caso, e lá, né, teriam mais de 1000 leis
dizendo como deveria se portar o povo hebreu e como Moisés deveria comandá-los, mas óbvio, elas vão ser resumidas depois, né? Os cristãos conhecem o resumo dessas leis em 10, que são os famosos 10 mandamentos, que podem se resumir em um: amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a si mesmo. Se a gente conseguisse fazer isso, a gente resumiria toda a proposta moral do cristianismo e do próprio judaísmo, né? Que a gente não consegue fazer, né? De qualquer forma, o Moisés teria ainda, durante esse percurso, cometido uma falta, né? A famosa transgressão das águas de Meribá, quando ele teria batido o cajado na pedra e mandado jorrar água, e Deus teria dado uma chamada nele e dito assim: ó, magrão, o poder não é teu, é meu. Por isso tu vai ser proibido de entrar também na Terra Santa, né? Na Terra Santa, hoje, Terra Santa, né? Na famosa Canaã, na Terra Prometida para os judeus. Então ele vai reunir os judeus próximo à entrada de Canaã, no Monte Nebo, fazer seu último discurso e teria morrido, né? Sob as ordens de Deus, e o seu corpo teria sido enterrado em um lugar que ninguém achou ainda. Correto? Então a gente vai ver que o Moisés vai morrer exatamente no seu aniversário de 120 anos. Tá bom, né? Para a época. Uma boa, digamos assim, média de vida. A dos profetas, a do Moisés um pouco mais baixo que a de alguns outros. Mas é bastante tempo, 120 anos, né? Então, de qualquer forma, Deus teria o sepultado num monte desconhecido, né? Num túmulo desconhecido no vale da terra de Moabe, de frente, né? Pro Bet-peor, né? Aqui nós vamos pular. Eu recomendaria que vocês, eu vou tentar botar esse linkzinho aqui para vocês também junto com a atividade, o trailer do filme Êxodo. Eu recomendaria que vocês assistissem isso, porque apesar de ser uma visão bastante infantil de Deus, né, digamos assim, pelo menos para muitos teólogos, é um filme que vai dar uma clareada na história do Moisés para vocês, assim, com algumas licenças poéticas, como o fato dele não ter um cajado e sim uma espada de bronze, que já denuncia um pouco que a tecnologia da época dos egípcios se estendia somente ao bronze, e que nós vamos ver uma transformação total aqui nas civilizações da época, justamente porque eles vão chegar à Idade do Ferro, né? Mas também tem coisas tipo Deus para o Moisés, como ele aparece para o Moisés, ele é uma criança. São licenças poéticas da obra, né? Então, para entrar em Canaã, nós precisávamos de um novo líder, um novo patriarca, né? Que seria Josué, que foi o sucessor do Moisés e que conduziu o povo hebreu nessas lutas. Derrotou os cananeus, afinal de contas tem que lembrar que tinha gente nessa terra aí, eles tinham abandonado ela, né, e ninguém que estava lá ia simplesmente deixar eles entrarem, aí a gente tem que usar o cérebro um pouquinho, né? Eles vão ter que conquistar esse território. Ainda que para os historiadores, essas 12 tribos, né, que teriam viajado sob o comando de Moisés e que se estabeleceriam na região, conforme a gente vê o mapa ali, elas teriam vindo das montanhas, o que é lógico, eles vêm do deserto da Arábia, eles têm que atravessar as montanhas e o rio Jordão para chegar nessa região aí. Lá por volta, né, do século 12 a.C., ela vai passar a se habitar dessa região, então, por tribos nômades vindos das montanhas, que é como os historiadores se remetem ou se referem a esses povos hebreus, que elas não teriam nem capital, nem um exército permanente, mas que também teria havido uma mescla dos hebreus com as populações da região, o que faz bastante sentido no caso, né? Porém, a gente vai ver que elas vão se organizar da seguinte maneira: os levitas, os descendentes de Levi, né, essa tribo, o Levi seria um dos filhos do Isaac, né, do Israel ali, no caso Jacó, né, nós vamos ver que eles vão ficar responsáveis pela religião. E eles vão receber cidades nas áreas que vão ganhar para habitar e vão passar a transmitir essa religião hereditariamente. Né? Eles vão escolher Jerusalém, então, para ser o local do santuário do culto anual a Javé, que no caso é a Páscoa judaica, que comemora justamente a fuga dos hebreus do Egito. Né? E nesse período, né, nesse primeiro período,
após o estabelecimento das tribos ali, nós vamos ver que esse período vai ficar conhecido como o período dos juízes. Nos primeiros séculos, né, cada tribo tinha lá o seu chefe político, militar, que geralmente era um ancião da família mais importante, ou seja, era um pequeno patriarca. E nos momentos de crise interna ou de ataques estrangeiros, eles vão chamar chefes militares muito astutos, né, com muita autoridade, e esses caras vão se chamar de juízes, vão ser chamados de juízes. Dois caras vão ganhar destaque na história bíblica, especialmente nesse período. O Sansão, com a sua força física monstruosa, né, ele seria responsável, um dos responsáveis por derrotar os filisteus, especialmente depois que eles infiltraram na vida dele, né, uma mulher que ficou, que conquistou o coração dele, né, a Dalila, e descobriu que o ponto forte do Sansão estaria, a força dele estaria nos seus cabelos. Né? Ela esperou ele adormecer, cortou os cabelos dele, mas cabelo cresce, né? Depois que cresceu, ele voltou lá e destruiu os filisteus. E o Samuel, que eu acho que foi o cara que encheu o saco dos briguedos dos hebreus ali, foi o último juiz. Ele convocou uma assembleia que iria escolher o primeiro rei dos hebreus, que foi o rei Saul. O Saul, então, né, segundo a história bíblica, lá por volta do século X a.C., foi escolhido o rei, né, para unir essas tribos todas e defendê-las dos ataques dos povos vizinhos. Né? Houve uma mudança, digamos assim, governamental, política. Esse rei passou a exercer autoridade sobre todas as tribos, né? E então Saul foi o primeiro grande rei dos hebreus. Quando Saul morreu, e ele vai morrer cheio de desconfianças, né? O cara que assumiu o trono era um jovem, que a princípio ele gostava muito desse jovem, depois ele achava que esse jovem estava tentando tomar o poder dele. Um cara chamado Davi. O Davi vai ser o segundo rei hebreu, mas ele vai ser rei depois que ele conquistar a cidade de Jerusalém e todo o povo hebreu, né? E vai ser mais ou menos entre o ano 1960 a.C., pelo menos pela narrativa grega, mas o Davi é o cara que vai lutar contra o Golias, lembra? Da historinha do Davi e do Golias, ele teria ter tido proximidade com o rei a partir do momento em que ele se torna famoso por enfrentar um gigante filisteu, né? Os filisteus teriam atacado o local onde os irmãos do Davi estariam servindo, o acampamento militar onde os irmãos do Davi estariam servindo, e o pai e a mãe dele, que eram pastores, assim como ele, um jovem pastor, teriam mandado alguns alimentos, algumas coisas para os irmãos por meio do Davi, que chegando lá encontrou, né, os filisteus desafiando os hebreus para que mandasse um campeão lutar com Golias, que seria um gigante, um homem enorme, muito forte, muito poderoso, né? Que se eles tivessem coragem, que mandassem então um campeão a lutar com o Golias. E como ninguém se ofereceu, estava todo mundo borrado de medo lá, o corajoso Davi, que era um baixinho, né, disse que ele lutaria. Né? E aí todo mundo ficou olhando, né, pensou, pronto, vai dar uma porcaria isso aí. E o Davi vai dizer, né, vai afirmar que Deus vai fazer com que ele ganhe, que os hebreus ganhem essa batalha. E nesse instante, então, ele vai ser levado ao rei Saul, que vai dizer para ele, escuta, cara, tu não tem condições de ganhar, né? E ele disse, não, Deus vai nos ajudar, Deus está do nosso lado. E aí o rei manda dar, inclusive, a sua própria armadura para o Davi, para ele lutar contra o Golias no dia seguinte. Aí o Davi tenta pôr essa armadura e não consegue nem se mexer nela, ela era muito pesada e ele era muito pequeno. Então ele tira essa armadura, vai na beira de um rio, a qual ele estava acostumado, conhecia na região ali, pega 5 pedrinhas, bota no seu bocozinho ali, na sua sacolinha, pega a sua funda, que é aquele bodoque de mão ali, que ele bota a pedra no bodoque, a rodeia e atira, e ele estava acostumado a defender os animais do seu rebanho com a funda, né? Faz isso, vai pro embate com o Golias e na primeira pedra ele acerta o meio da testa do Golias, que cai no chão, vencido,
né? E aí, a partir de então, ele vai começar a ganhar muito prestígio entre o povo hebreu, vai se aproximar do rei, vai ficar conhecida a sua habilidade de músico, né? Ele tocava harpa. O Davi, em tese, vai ser o cara que vai compor todos os salmos que estão na Bíblia. Salmos são músicas. E é bem interessante observar a história cristã, porque de todas as falas praticamente dos últimos momentos de Cristo, ali da paixão de Cristo, incluindo aquela que ninguém entende, né? Pai, por que me abandonaste? São salmos. Salmos compostos na sua maioria, então, pelo Davi, que era um músico. Então tem um sentido a mais aí para os teólogos pesquisarem e buscarem, né, entendimento da civilização hebraica, cristã, enfim. Nesse sentido, então, o Davi que se transformou nessa figura tão importante para o exército dos hebreus, e é isso que vai começar a fazer com que o Saul ache que ele realmente está tentando de tomar o poder, ele se torna uma pessoa muito influente. Depois da morte do Saul, ele vai acabar unificando então o poder em torno de si, a partir da conquista de Jerusalém. E ele vai fazer um reinado muito próspero, né? Ele vai fazer aliança com cidades fenícias, vai expandir o comércio, né? Vai derrotar finalmente os filisteus, por isso ele vai conseguir se estabelecer como rei, né, dos hebreus. E a única referência que existe concreta fora da Bíblia à existência desse cara, que seria o tal do rei Davi, é uma pedra, né, que foi encontrada na cidade de Tel Dan, no norte do atual Israel, né, a qual teria uma longa inscrição, um longo texto, que fazia referência à casa de Davi. Seria um texto da época, e seria, no caso, uma referência à existência do chefe, do rei Davi. Essa é a única prova arqueológica que nós temos do Davi. Aqui teria um outro videozinho sobre a história do Davi e Golias, mas eu acho que vocês estão muito grandinho para ver isso, né? Depois do Davi, nós teríamos o filho dele, o Salomão, que vai ser o rei que vai levar o povo hebreu ao seu auge em termos de prosperidade, né? Porque ele vai tomar algumas medidas, né? Ele vai reforçar o exército, ou seja, ele vai reforçar o porrete dele, para quem discordar dele. Ele vai incentivar o comércio no lugar das guerras, ao mesmo tempo. Então ele incentiva o comércio, mas ele reforça o porrete. Ele vai elevar os impostos para arcar com altos custos da corte, que era extremamente luxuosa, comparado inclusive às cortes asiáticas, que eram extremamente luxuosas, né? Ele vai estabelecer relações comerciais até mesmo com povos árabes e africanos. Ele vai construir um grande templo em Jerusalém para cultuar, né, Javé anualmente, para fazer a Páscoa. E aí entra o famoso Templo de Salomão, que vai ser construído em Jerusalém, né, que hoje o que restou dele são digamos assim, algumas pedras lá do que a gente chama de Muro das Lamentações, né? Vai ser construído, reconstruído, destruído, etc. e tal, ao longo de muitos períodos da história. E no caso, nós temos que ver que algumas coisas que vão acontecer, especialmente nesse período da monarquia hebraica, desses três reis, em especial nesse último aqui, que é o rei Salomão, nós vamos ver que tem algumas inovações técnicas aí que permitem essa pujança econômica. A domesticação do camelo, né, na região, que permite o transporte de animais, né, e transporte de cargas e de outros produtos, os mais variados, porque o camelo é um animal extremamente adaptado ao deserto, ele consegue ficar muito tempo sem tomar água, né? Seria impossível fazer esse transporte de cavalo, por exemplo, no deserto. Olha que simpático o sorriso do nosso amigo camelo aqui, né? O uso de ferramentas de ferro, olhem o que eu disse para vocês, o ferro está se disseminando como tecnologia nesse momento aqui, seria a última etapa da idade dos metais, né? E o domínio da tecnologia do ferro, que vai começar da Turquia, ali da região da Anatólia para o sul, dessa região do Oriente Médio, desequilibra todo o funcionamento e toda a ordem hierárquica das civilizações da época. O Egito e a Mesopotâmia, por exemplo, vão começar a entrar em decadência nesse momento, né? A sedentarização do povo hebreu. O povo hebreu era um povo nômade, mas que a partir desse momento vai se estabelecer com a monarquia nessa região e vão deixar de ser necessariamente pastores, vão também se transformar em agricultores, comerciantes, artesãos. Surgem algumas corporações de ofício que vão surgir para defender ou para organizar o trabalho
padeiros, fiadores, tecelões, né? E a terra, apesar de tudo isso, a terra ainda vai pertencer ao clã, né, familiar, e era visto como algo sagrado pelos hebreus. Neste sentido, nós vamos ver que vão se seguir, então, os momentos históricos, e morreu Salomão lá por volta de 920 antes de Cristo. Bom, morreu o rei, seu filho assume no lugar. O problema é que o Roboão, esse cara que tem nome de político brasileiro, com perdão da piada infame, ele não tinha exatamente o prestígio do pai dele, né? E ele continuou cobrando altíssimos impostos. E você sabe, né, que judeus e dinheiro são uma equação de igualdade, né? Eles amam dinheiro. E no caso, ele vai começar a explorar ainda mais as tribos que não faziam parte daquelas tribos que tinham primazia religiosa sobre as outras, né? E isso vai gerar tensões internas dentro do seu governo. Parte da população vai se rebelar contra ele e vai haver uma divisão do império, né? Vai se dividir em dois. As 12 tribos vão se dividir em dois reinos agora. Era um reino só, agora serão dois. O reino do norte vai passar a se chamar Reino de Israel, olha só, e tem a sua capital numa cidade chamada Samaria. Certamente vocês já ouviram a história do bom samaritano, né? 10 das 12 tribos vão fazer parte desse reino. Ele vai se manter independente até 722 a.C., quando os assírios vão dominar esse reino e vão conquistá-lo, né? Já o reino do sul, que é o reino das tribos que dominavam a religião, as tribos mais ricas e que exploravam, em tese, as demais, vai se transformar no reino de Judá, né? E vai ter sua capital ainda na cidade de Jerusalém, né? Ele vai ser formado por uma parte da tribo de Benjamim e toda a tribo de Judá, por isso é reino de Judá. Ele vai se manter independente até 587, quando ele vai ser conquistado pelo Nabucodonosor, no famoso episódio lá da Torre de Babel, do cativeiro da Babilônia, né? A questão toda, perdão, é a seguinte aqui, ó. O que acontece? Quando o Sargão II tomou a Samaria, ele vai deportar essa população para vários territórios assírios e vai promover estupros em massa, a povoação da própria região conquistada, e tudo isso vai servir de pretexto, né, para que o povo de Judá faça uma coisa que eles já estavam pretendendo há tempos. Eles já tinham se separado do povo de Israel, então eles não queriam mais considerar esses caras seus irmãos. E como eles viram violada a pureza desse povo, especialmente em função da guerra, como eu citei aqui, dos estupros, da deportação, da escravização, enfim, né, eles vão se submeter, por óbvio, a um processo de miscigenação que não vai ser perdoado pelo povo de Judá. E o povo de Judá não vai mais considerar o povo de Israel seu irmão. Então, eles vão passar a chamá-los de samaritanos e não mais de judeus, né? Eles não vão considerar os israelenses mais seus parentes. E óbvio, o povo de Judá vai passar a ser chamado de povo judeu. Então, o que nós conhecemos hoje por povo judeu é justamente o que sobra aí dessa separação do lado da tribo de Judá, certo? Óbvio que eles também vão ser conquistados mais à frente pelo Nabucodonosor, mas isso aí já teriam se passado quase 200 anos, né? Lá por volta de 538 eles vão ser conquistados então pelo Nabucodonosor, vai acontecer todo aquele episódio da Torre de Babel, com o amaldiçoamento dos caldeus por parte de Deus, aí vai haver uma espécie de aliança ali dos persas que estavam chegando na região com os hebreus, que vão lutar do lado dos persas, que vão conquistar, no caso, os caldeus aqui, libertar os hebreus. Existe, inclusive, uma grande polêmica, grandes indícios de que a ideia de ressurreição do povo hebreu ela vai derivar justamente desse contato com os persas e a sua religião zoroástrica, que nós vamos falar mais para frente, né? E aí a gente vai ver que, mesmo voltando, então, para Jerusalém, reconstruindo o seu templo que tinha sido destruído, né? Os judeus eles vão passar a fazer parte de outros grandes impérios que vão dominar essa região. O Alexandre o Grande, por exemplo,
né? Posteriormente, lá por volta de 30 a.C., os romanos vão dominar essa região. E aí no ano 70 depois de Cristo, vai haver uma última rebelião dos hebreus, porque os hebreus eles se revoltaram algumas vezes contra os romanos. Barrabás, aquele cara que foi solto no lugar de Jesus, era um preso político, era um dos caras que insuflava a população a se rebelar contra os romanos, porque eles não queriam pagar impostos para os romanos. O próprio Jesus, por muitos, por Judas, por exemplo, era visto como o libertador dos hebreus, mas como um libertador político e não espiritual, né? Por isso que vem aquela frase, meu reino não é deste mundo, né? Eles imaginavam, e o próprio Judas achava que Jesus deveria ser um líder político, que lideraria, no caso, os hebreus contra os romanos. Mas eles foram se revoltando uma, duas vezes. Na segunda vez que eles se revoltam, os romanos dão um recadinho para eles. Ó, ou vocês param de se loquear aí, ou na próxima vez nós vamos invadir o território de vocês e vamos matar todo mundo que tiver pela frente e não fugir. Né? Nós vamos provocar a fuga de vocês dessa região aí. Dito e feito, no ano 70 depois de Cristo, os romanos promoveram o que ficou conhecido na história como diáspora judaica. Destruíram novamente o templo de Jerusalém, invadiram a região. Quem ficou morreu, quem não ficou teve que se espalhar pelo mar Mediterrâneo, né? E daí o povo hebreu mais uma vez perde a sua casa, perde a Terra Santa, né? Algo que vai ser restabelecido de alguma forma somente depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Holocausto, mas essa é uma outra conversa, né? E, bom, esse seria uma espécie de fim da história dos hebreus na antiguidade. Feito então, pessoal, na próxima aula a gente vai falar dos fenícios e vamos falar então dessa civilização tão especial e tão interessante da antiguidade, que vai ter uma característica econômica especialmente muito diferente das demais, né? Vai ser um povo voltado para o comércio marítimo. Mas essas são cenas dos próximos capítulos. Até a semana que vem, pessoal.